Parabéns, Divaldo Franco. 96 anos de uma vida dedicada a Jesus, ao Espiritismo e à paz entre as criaturas humanas. 96 de Divaldo Franco. Divaldo Franco é um dos mais consagrados oradores e médiuns da atualidade, fiel mensageiro da palavra de Cristo pelas consoladoras e esperançosas lições da doutrina espírita. Aos 96 anos de idade e 76 anos de oratória espírita, Divaldo atinge surpreendente e exemplar performance, com mais de 20.000 conferências e seminários em 71 países, em muitos deles por várias vezes, dos 5 continentes. Denominado semeador de estrelas e, segundo Chico Xavier, tendo uma estrela na boca, suas conferências têm atraído numeroso público que se emociona com os comentários narrativos e ensinamentos transmitidos, os quais promove o autoconhecimento e anunciam o alvorecer de uma nova era. Divaldo Franco tem sido também o pregador da paz, em contato com o povo simples e humilde, que vai ouvir a sua palavra nas praças públicas, conclamando todos ao combate à violência a partir da autopacificação. Aos 75 anos, em parceria com seu fiel amigo Nilson de Souza Pereira, fundou a Mansão do Caminho, cujo trabalho de assistência social a milhares de pessoas carentes da cidade de Salvador tem conquistado a admiração e o respeito da Bahia, do Brasil e do mundo. Que Deus te abençoe sempre, Divaldo, por todas as atividades na seara do Senhor. Que a luz do Divino Mestre te ilumine sempre, paz e luz. Ontem, Divaldo comemorou 96 anos. Há 75 anos tem ele a Casa do Caminho, que construiu junto com seu companheiro Nilson de Souza Pereira. É muito tempo dedicado ao nosso espiritismo. Que ele nos seja abençoado em todos os seus momentos, porque é uma dádiva para nós que tentamos ser espírita, né? Porque para ser espírita precisamos de muita paz, de muita oração, de muita pregação das coisas que fazemos, né?
elevando o pensamento a Deus, nosso Criador, Jesus, nosso Mestre, nosso orientador espiritual, irmãos espirituais. Vamos iniciar o nosso trabalho dessa noite dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, ó Pai, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas e ofensas, à medida em que perdoarmos os nossos devedores e ofensores. Não nos deixes entregue às tentações, livra-nos, Senhor, de todos os males, do corpo e principalmente do espírito, pois são teu o reino, o poder e a glória, hoje e sempre. Que a paz do Senhor esteja conosco neste momento, nos orientando, nos mostrando o caminho do bem, o caminho de servir. Que assim seja, graças a Deus. No próximo sábado, nós vamos ter uma homenagem ao Dia das Mães. Então, quem for mãe, quem não for mãe também, compareça que vai ter bem glorificado. Hoje nós temos a eficácia da prece, como obtê-la, pela nossa companheira Maria Cristina Rojas Mendonça. Cristina, por favor. Boa noite a todos, que a paz do nosso Senhor esteja conosco hoje e sempre. Meu ajudante. Então, a nossa exposição de hoje é a eficácia da prece, como obtê-la. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, itens 5 e 8. Então, vamos lá. Disse Jesus: o que quer que seja que pedirdes na prece, crede que obtereis, e vos será concedido. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Então, nós sabemos que a prece é algo de muito valioso que Deus nos concedeu. No livro Pensamento e Vida, que este aqui, Emmanuel nos diz, através da psicografia de Chico Xavier, a oração, ou a prece, que é a mesma coisa, é o divino movimento do espelho de nossa alma, no rumo da esfera superior, para refletir a sua grandeza. Olhem que imagem bonita. Imaginemos a face de um espelho voltada para o sol, desviando-lhe o fulgor na direção do abismo. Olha que imagem bonita, né? Porque ele está voltado para o sol e ele esconde, ou seja, quando nós vamos fazer uma oração, a gente se volta a Deus e esquece tudo ou de ruim ou das coisas banais, materiais que a gente tanto valoriza. Então, essa é uma imagem muito bonita, vou repetir. Imaginemos a face de um espelho voltada para o sol, desviando-lhe o fulgor na direção do abismo. Quer dizer, ele cobre o abismo e mostra a grandeza de Deus. Orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, absorvendo-lhe as reservas e retratando as leis de renovação permanentes que governam os fundamentos da vida. Então, quem puder, no Pensamento e Vida tem assuntos muito interessantes e muito claros. Imaginem vocês que tem pessoas que contestam a eficácia da prece, dizendo que Deus conhece todas as nossas necessidades e acrescentam que os nossos votos, os nossos pedidos, nada podem modificar os desígnios de Deus. Sabemos que existem leis naturais e imutáveis, sem dúvida, mas daí acreditar que todas as circunstâncias de nossa vida são meras fatalidades, a distância é muito grande, porque onde ficaria o nosso livre-arbítrio?
Não é verdade? Então, a prece é sim a nossa conexão com os espíritos elevados. Quando nós fazemos uma oração, uma prece, é sempre conectando com os espíritos superiores. Porque, infelizmente, se nós estivermos com baixo astral, os outros conectam facilmente com a gente. Então, é muito importante essa nossa reflexão. Agora vem a definição, né, que está no Evangelho. O que é a prece? Quanto às nossas súplicas terrestres, a prece é a única ponte, o único elo que existe entre o mundo terreno e o mundo espiritual elevado, como eu acabei de dizer, onde tudo é de amor, de bondade, de justiça, poder, perdão e misericórdia. Por quê? Porque quando nós estamos voltados com a prece a Deus, a Jesus, a quem quer que a gente faça a oração, sempre são espíritos superiores. E como Kardec nos diz no Livro dos Espíritos, que os espíritos participam muito mais da nossa vida do que nós imaginamos. Então, se nós não estivermos conectados com o bem, provavelmente estaremos conectados com o mal. Então, é muito melhor estar conectado com o bem, com o amor, a bondade, a justiça, o poder, o perdão, a misericórdia. E, através da prece também, nós podemos pedir pelos nossos irmãos, tanto que já estão no plano espiritual, como algum irmão nosso que se encontra adoentado, que se encontra em uma situação difícil. A nossa oração, a nossa prece tem muito valor, principalmente porque estamos fazendo caridade quando oramos por alguém. Às vezes com saudades, às vezes com outra preocupação, mas a prece, podem ter certeza, ela chega no devido destino, quando ela é feita com amor. Voltando àquele primeiro assunto, que nada acontece por acaso, que nossos males, às vezes, que nos acontecem em nossa vida, são das nossas escolhas. Então, não podemos culpar a Deus pelas nossas más escolhas. Então, muito sofrimento vem porque nós escolhemos mal. Nós optamos por um caminho mais difícil. Então, qual é a ciência da vida? Seguir o caminho do bem, do amor, seguir os ensinamentos de Jesus, procurar fazer do nosso lar um cantinho, um forninho bem aquecedor, onde nós podemos tanto viver bem, como atrair bons espíritos para nos ajudarem. E por que não até espíritos que vêm se acolher com a gente, vêm buscar um pouco de energia positiva. Pensem nisso, é muito importante que o nosso lar seja um ninho de amor, de justiça e com os ensinamentos de Jesus, principalmente perante os nossos filhos. Continuando. Na Terra, será que todos estão aptos a praticar esta conexão entre o céu e a terra? Essa resposta todos têm, né? A gente tem que fazer força de estar conectado, mas nós sabemos que nem todos conseguem. Como a Terra é um planeta de provas e expiações, nós ainda temos muito sofrimento, muitas pessoas que não conhecem a vida espiritual, que não seguem os ensinamentos de Jesus. Então, essas pessoas ainda estão na ignorância desses conhecimentos. O que nós estávamos, segundo o Evangelho, há 100 anos atrás. Nós também estávamos lá. Hoje nós galgamos algum degrauzinho, mas nós temos que respeitar aqueles que não pensam como a gente, ou aqueles que ignoram a verdade. Tratá-los com respeito, com amor e com justiça. Continuando. Em que condições Deus e seus emissários atendem nossas preces? Vamos ver. Um pai
pai ou uma mãe dá e atende a tudo que os filhos pedem? Todos aqui sabem a resposta. O que os pais fazem? Dão educação, instrução, carinho, responsabilidade, amenizam os sofrimentos quando podem, dão amparo, coragem, força para seus filhos vencerem as dificuldades da vida, porque todos nós passamos por dificuldades neste planeta. Ninguém é totalmente feliz na Terra. Então, os pais procuram fazer tudo isso para os seus filhos. Imaginem Deus, que é o nosso Pai misericordioso, que criou tudo o que existe e que nos criou também. O que será que Deus faz por nós? Muito mais do que os pais. Continuando. Como os filhos devem conseguir seus objetivos na vida? Pode um pai ou uma mãe estudar por eles? Trabalhar no lugar deles? Sofrer uma doença no lugar deles? É o que quase todos os pais gostariam, mas nós sabemos que é impossível. Então, se os pais sabem o que devem doar para seus filhos, imagina Deus. Deus faz exatamente o papel de pai misericordioso que dá o suporte para nós conquistarmos a nossa evolução. Então, nós podemos pedir sim, mas Ele vai nos conceder aquilo que o nosso amadurecimento estiver pronto, que o nosso merecimento também estiver de acordo, mas sempre, sempre nós seremos ouvidos em nossas preces. Podem ter certeza disso. Portanto, pais, dar bons exemplos. O exemplo é a melhor forma de autoridade. Só a teoria não conta. Precisamos exemplificar aonde? Dentro do próprio lar, não é? Vivenciar os ensinamentos de Jesus dentro do nosso lar e dar uma religião, seja qual for. Evangelizar os seus filhos, porque a evangelização é mais uma ferramenta que Deus nos concede para ajudar na educação e no bem de nossos filhos. Em que condições Deus e seus emissários atendem nossas preces? Vamos a um exemplo. Um homem está perdido no deserto. Ele sofre sede, está cansado, está praticamente desfalecido. E ele se deixa cair no chão. Aí ele lembra, vou orar, vou pedir a Deus que me ajude. Mas não vem nenhum anjo ou nenhum espírito vem lhe trazer um copo d'água. Não é verdade? Não. Aí, então, um espírito lhe sugere que se levante e que vá procurar essa água. Porque se ele ficar ali deitado, ele vai desfalecer mesmo. Então, o que acontece? Ele levanta-se, vai rastejando e consegue encontrar a água, pelo menos. Se ele for uma pessoa de fé, ele vai dirá, graças a Deus. Mas se ele não for, o que ele vai dizer? Que boa ideia eu tive. Não é verdade? Então, a oração o conduziu, o preparou para que o Espírito pudesse chegar e lhe encaminhar um lugar onde ele pudesse receber o socorro. Não é isso que todo pai e toda mãe faz pelos seus filhos? Deus faz a mesma coisa por nós. Em toda oração, se nós pedimos com amor, fervor, fé e esperança, podemos ter certeza que nós vamos ser atendidos. Os bons espíritos nos sugerem, nos intuem o caminho, mas a ação vai partir de quem? A ação tem que partir de nós. Então, é muito importante pensar nisso. Não adianta ficar horas e horas orando,
e não praticando. Porque só de oração não dá para viver. Nós precisamos de ação. A oração e a ação. É isso que é muito importante. Ao reencarnarmos na Terra, nós mesmos traçando os nossos caminhos globais. O que quer dizer isso? Nós traçamos os grandes acontecimentos que vão ocorrer em toda a nossa vida. Isso faz parte do nosso planejamento, com os nossos espíritos superiores, com os nossos familiares que querem o nosso bem. Então, é feito todo um planejamento e nós participamos desse planejamento. Principalmente os fatos importantes, nós ficamos sabendo. E a finalidade, o nosso progresso, por meio de dores e sofrimentos. Todos sabemos que a dor e o sofrimento são o quê? Resgates. O que nós fizemos no passado, hoje nós temos que resgatar, nós temos que passar por isso. Então, é muito importante lembrar que nos grandes acontecimentos nós sabemos, mas que muitas coisas que passamos, acho que eu já falei hoje, vou repetir, são consequências de nosso comportamento, das nossas más escolhas. Não estavam previstos, mas nós atropelamos o caminho e trouxemos mais sofrimento. Então, é muito importante fazer boas escolhas, em todos os sentidos, gente. Principalmente no trabalho, na profissão, na união da família. É muito importante pensar e repensar sempre. Lembrando que na Terra ninguém é feliz totalmente, porque estamos num mundo de provas e expiações. Pode mudar. Deus é imutável nas suas leis e nós estamos submetidos a elas. Isso todos sabem. Deus pode até atender a certos pedidos nossos, desde que sejam sinceros para o nosso bem moral e espiritual. Nunca material. Então, nunca pedir a Deus vida confortável, bens, negócios, eu faço isso, eu vendo aquilo, o que é melhor. Não. Nós podemos pedir, sim, uma orientação para as pessoas que entendem dos assuntos, não é? E, quem sabe, essas pessoas possam ser intuídas a nos dar alguma posição. Mas nunca orar pedindo coisas materiais, porque não faz sentido. Toda cura no corpo é o resultado da situação que vive o espírito. Então, cuidar do nosso espírito. Tudo começa no espírito e termina na matéria, que é o nosso corpo. Se nós cuidarmos bem do nosso espírito, o nosso corpo também estará melhor assistido. Porque o corpo precisa do alimento material e o espírito precisa da prece, da oração, da energia positiva, dos bons pensamentos. Muito cuidado. Muita gente acha que pode pensar o que quer porque os outros não estão vendo. Mas os pensamentos ruins também nos atrapalham bastante, porque nós somos assistidos a todo tempo. Então, pensar o mal já é como se tivesse realizado. Então, procurar pensar coisas boas para que tudo de bom nos ocorra. Se nós cuidarmos bem do espírito, até as nossas dores do corpo diminuirão. E nós aprenderemos também a sofrer bem. Lá no Evangelho, no capítulo 5º, tem o bem sofrer e o mal sofrer. Porque quem sofre mal, sofre muito mais. Aprender a sofrer bem. Lá tem as instruções. O Evangelho é um manual de instruções para todos os assuntos. Tudo que se consegue na vida material é devido ao nosso esforço, o uso da nossa inteligência, que Deus nos deu. Quanto à luta na caminhada terrestre prevista no programa de nossa reencarnação. Então, tudo está previsto lá. Então, a gente tem que pensar que a parte material é uma coisa, a parte espiritual
é outra. E que nós devemos cuidar das duas. No Evangelho também está lá, cuidar do corpo e do espírito. É muito importante. Como eu disse que os espíritos influenciam muito mais na nossa vida do que nós imaginamos, nós sabemos que podemos ter inspirações dos espíritos superiores sobre nós quanto às nossas decisões. Se boas, estamos sendo assistidos por bons espíritos. E se más, estamos sendo atraídos por maus espíritos. Então, evitar o mal, inclusive em pensamento. Se estivermos conectados com bons pensamentos, boas atitudes em nossa vida, bons projetos, principalmente incluindo o nosso próximo, nós não podemos ser egoístas. Temos que ser... Veja o exemplo do Divaldo, que coisa maravilhosa, né? A Mansão do Caminho, acho que todos conhecem o trabalho que ele vem lá. É maravilhoso. Então, que pudesse haver mais Divaldos, né? Ou então que a gente possa fazer um pouquinho. Cada um fazendo um pouco já é muito importante. Se estivermos com bons pensamentos, boas atitudes, sempre teremos o auxílio dos nossos bons amigos espirituais. Eles nunca nos abandonam. Quem os abandona de vez em quando somos nós. Quando nós entramos naquela de tristeza, de depressão, de que tudo dá errado, aí os bons nos abandonam e os outros tomam conta. Então, mesmo nas dificuldades, é muito importante não esquecer da oração. E a oração e a prece, minha gente, não é um ritual. Nós podemos orar fazendo comida, lavando uma roupa, fazendo uma caminhada, fazendo, às vezes, uma viagem, você conecta teu pensamento com Deus. Você está sempre assistido. Tem pessoas que acham que não, para orar tem que estar no centro, para orar tem que estar na igreja. Não, não é assim. Nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos usar as nossas 24 horas como nós quisermos. Agora, vamos analisar aquelas que a gente dorme, quantas sobram para o dia, para o trabalho. E vamos, então, intercalar a prece, a oração em todas as nossas atitudes. Porque, aonde nós oramos, nós estamos beneficiando uma gama de... um diâmetro muito grande de pessoas que também são beneficiadas com a nossa oração. Concluindo, pode-se entender que podemos pedir tudo a Deus, o que quisermos, mas nem tudo nos será concedido, como já explicamos, de acordo com o nosso merecimento e com o nosso amadurecimento. Deus somente atenderá o que melhor será para nós, para o nosso bem, ou para o bem do nosso próximo. Tá? Nós só enxergamos o momento. Nós estamos nessa vida material, a gente enxerga só daqui para frente. Mas Deus vê e conhece o passado, o hoje, o amanhã e o nosso futuro. Ele sabe perfeitamente do que nós precisamos. Mas podemos pedir sim. Sempre confiar. Porque o filho pede tudo que ele quer para o pai. O pai é que vai saber o que convém ou não convém fazer pelo seu filho. Na vida terrestre, o sofrimento é útil à nossa vida futura. É por isso que sofremos, tal como o cirurgião que deixa o doente sofrer na cirurgia para que ele seja curado. É uma realidade, não é? Você passa por uma cirurgia, tem dor, tem anestesia, tem sofrimento, tem antes, tem pós, tem repouso. Mas para quê? Para um fim positivo. Então, a gente tem que pensar nisso. Uma vez eu falei para o doutor já faleceu, o doutor Valente. Eu falei assim, ai, doutor, mas pode acontecer isso? Ele falou, se estiver atravessando a rua, você pode morrer. Ele deu essa resposta para mim.
Então, numa cirurgia, numa hora, pede oração, faz oração, pede para os amigos, para que o médico seja bem assistido, bem intuído, para que o nosso corpo aceite as medicações. Então, é muito importante, em todas as situações, estarmos conectados com o plano maior, que é através da prece, do pensamento, que vai ser levado pelo fluido cósmico universal, que é a matéria-prima de Deus. As dificuldades são sempre para o nosso crescimento. Orar é um ato de humildade diante de Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? Eu vou repetir o que muitos expositores sempre nos lembram. Fazer o evangelho no lar. Dia, hora, reunir todas as pessoas, o maior número de pessoas, para o bem delas, né? Se tiver reunido os dois, já está bom demais. É muito importante também levar os filhos a uma religião, a uma evangelização. Porque, como eu já disse, é uma ferramenta a mais para educar nossos filhos. E segundo o Chico, não me lembro onde eu li, que quando nós fazemos o evangelho no nosso lar, nós temos uma conexão de 500 metros de diâmetro, beneficiando todas as pessoas que moram em volta. Que beleza se num quarteirão todo mundo orar, todo mundo fizer o seu evangelho em casa, ele está protegendo ele, a família e toda uma grande vizinhança. Isso é maravilhoso, não é? E ainda a gente proporciona para amigos que possam vir também receber essa orientação, esse estudo, para também procurarem melhorar, que são os espíritos que às vezes são trazidos para fazer o evangelho junto com a gente, para aprender. E outros vêm para nos ajudar, para iluminar, para fazer que a gente compreenda melhor as palavras do evangelho. Oremos sempre, em todos os dias, em todas as horas, ou nos momentos difíceis. Mas, como eu disse, ore durante o dia, ao levantar, na hora do almoço, na hora que estiver fazendo qualquer atividade, porque nós estaremos conectados com o plano maior. Principalmente, agradecer a Deus sempre a vida, a saúde, a família, o emprego e essa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo, tão esclarecedora e consoladora. Muita paz a todos. Muita paz a você também, viu, Cristina? Volte mais vezes aqui. Então vamos serenando o nosso espírito, fechando nossos olhos materiais, agradecer a Deus, a espiritualidade, a Jesus, por mais uma vez podermos estar aqui, usufruindo desses ensinamentos, dessas dádivas, para podermos aplicar na nossa vida cotidiana. Pedimos ao Pai, a Jesus, a espiritualidade maior, que abençoe nossos lares, nossas famílias, nossos amigos e todos os que neste momento precisam de uma ajuda, de um lenitivo material e espiritual. Pedimos também, Senhor, coloque naquelas águas que estão sobre a mesa o remédio necessário para aquele que for tomar, de acordo com a necessidade e o merecimento de cada um. E assim, agradecidos que somos, agradecidos que estamos, nós dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, ó Pai, de todo mal,
pois só vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E assim terminamos essa reunião de hoje, desejando que todos vão em paz, que Jesus os abençoe hoje e sempre. Assim seja.